cátion. Então, a gente tem um metal doando elétron se transformando num cátion. Tem carga positiva ou negativa? Positiva. Positiva. Muito bem. E o receptor desse elétron? É um Ânion. Ametal. Ametal. Ânion. metal que dá origem ao ânion. Quando recebe, fica carregado negativamente. Negativamente. Então, muito bem. Quando a gente tem ligação iônica, nós temos transferência de elétron. Essa é a característica. Transferência de elétron de um átomo para outro. Aquele que doa o elétron é um metal. Vai se tornar um cátion quando doar esse elétron. Carga positiva. Carregado positivamente. Quem receber vai virar um ânion. Ganha, vai ficar com o elétron a mais. Vai ficar, portanto, carregado negativamente. Então, na ligação iônica, aí dessa doação e dessa recepção de elétrons, vai se estabelecer ali a ligação. Existe uma força atraindo esses átomos, que a gente chama de eletrostática. Então, está lá, atraído e dando origem, então, a um composto. Esse composto a gente vai chamar de iônico, vai classificá-lo como composto iônico, formado a partir da ligação entre íons. Tá certo? Então, ligação iônica. Esse tipo de ligação iônica, então, é característico, ocorre, melhor dizendo, entre um elemento metal com outro que não seja metal. Quem que não é metal? Ou é um ametal ou é o hidrogênio. Então, na ligação iônica, eu tenho sempre metal com ametal ou metal com hidrogênio, tá certo? Agora, quando não tem formação de íon, ou seja, se não tem cátion e ânion, aí eu vou ter ou a metálica ou a covalente. Na ligação covalente, não entra metal. Não pode ter metal, porque metal forma cátion. Covalente não tem cátion. Então, na ligação covalente, eu só vou ter receptores, elementos que queiram receber elétron. Se todo mundo quer receber, a saída é compartilhar. Ligação covalente é aquela que acontece, então, com compartilhamento de elétrons. Aí, quais são os elementos da tabela que participam desse tipo de ligação, que tem essas características? 2 átomos de hidrogênio, um hidrogênio com um ametal ou 2 átomos de ametais, certo? Eles vão compartilhar. Quando compartilha, formam pares de elétrons. Então, eles vão emparelhar os seus elétrons, formar parzinho. Se o elemento que é um igual ao H, por exemplo, hidrogênio, ele precisa de um só para completar a camadinha K dele. Se ele se ligar a um outro hidrogênio, então tem 2 hidrogênios. Cada um quer um. Então, cada um oferece um para compartilhar. Então, um de um, outro elétron do outro, vão se aproximar, formam um par. Eu tenho uma ligação. Um par de elétron, emparelhou ali, um parzinho de elétron, uma ligação, que eu chamo de covalente simples. Mas se eu tiver 2 átomos de oxigênio, 2 ametais, cada oxigênio quer 2 elétrons. Então, quem quer 2, participa oferecendo 2 para compartilhar. Então, está aqui 2 desse H com 2 desse. H não, ó, 2 desse oxigênio, 2 elétrons desse. Chegou, aproximou, formou 2 pares. Eu vou ter uma ligação dupla. Quando eu tenho uma dupla, uma eu chamo de π, a outra eu chamo de sigma. Se eu tiver o nitrogênio, família 5A, quer ganhar 3 elétrons. Se ele quer 3, ele tem que entrar com 3 para compartilhar. Outro nitrogênio, também 3. Então, vão formar 3 pares. Tripla ligação. Quando eu tenho uma tripla, 2 são π e uma é sigma. Ok até aí? Lembra disso? Quem falou sigma? E quando eu tenho uma ligação metálica, só é metal envolvido. E é um número muito alto de metais. É tão grande o número de átomos que você não coloca índice, que significa atomicidade. A fórmula do elemento de um composto metálico é igual ao símbolo dele. O que é uma Então, ligação ferro. metálica? Eu tenho vários ali, uma imensidão de átomos de ferro. Você perguntou E mesmo? os elétrons de valência circulam ao redor de todos eles, formando ali uma nuvem eletrônica. Então, a ligação metálica é assim, não é cátion nem ânion. É o quê? Elétrons de valência em movimento ali.
Então, gente, mas aí nós paramos de tudo isso na ligação covalente, vimos todos os tipos que tem, covalente simples, dupla e tripla. E agora a gente vai estudar a geometria molecular. Quando nós temos a formação das moléculas, da substância, nós temos um arranjo espacial. Os átomos, eles têm também, a gente tem que considerar as 3 dimensões. Eles não ficam no plano, eles ficam no espaço. Então, tem as 3 dimensões. A isso a gente chama de geometria molecular. Como que é o arranjo espacial desses átomos? Então, veja, nós vamos fazer a geometria dos mais simples, tá certo? As estruturas mais simples, até 5 átomos na molécula. Mas existe mais? Existe, tem as exceções. Depois eu mostro também as exceções. Essa daqui está relacionada só àqueles que obedecem à regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Então, ela vai mostrar como os átomos estão posicionados no espaço um em relação ao outro. Então, vamos ver aqui. Eu tenho moléculas, olha, com 3 átomos, que eu posso chamá-las de angular, que é a bolinha o átomo, ou linear. Observe, tem uma diferença, olha. Linear está em linha reta, tá vendo? Um ao lado do outro. Angular não está em linha reta. Vou mostrar já já. Eu tenho uma geometria com 4 átomos. Esse tem 4, esse tem 4. Olha a disposição diferente. Aqui dá para perceber que está no mesmo plano. Olha, tem uma bolinha central, uma em cima, uma um pouquinho embaixo ao lado aqui também. Aqui não. Se você observar bem, dá uma boa observada. A bolinha aqui está no meio. Essas 2 cinzas estão atrás dela. É como se essa azul aqui tivesse no plano aqui da tela do aparelho nosso. E essas 2 aqui, ó, cinzinha, está lá atrás da tela do computador e essa outra aqui está na frente da tela do computador. É um outro arranjo. Aqui todas elas estão na mesma, olha, mesmo plano do computador, na mesma telinha plana do computador, tá vendo? Aqui também dá para perceber, olha, tem uma aqui no meio, essas 2 aqui estão na frente da tela e essas 2 lá atrás da tela. Então, vamos estudar cada caso. Aqui a gente tem 5 tipos de arranjo espacial desses átomos, compondo, então, o que a gente chama de geometria molecular. Vamos ver quando eu tenho cada uma delas. Então, presta atenção aqui, ó. Molécula diatômica, o que significa isso? Moléculas com 2 átomos, formado com 2 átomos. Aqui o meu desenho não ficou muito bem colocadinho, não, porque aqui tinha que ser um do lado do outro. Aqui, ó, HCl, 2 átomos. Está dando a impressão de que o H está na frente do Cl. Tem que chegar um pouquinho para lá, dar um trabalho para colocar essas coisinhas no lugar, sabe? Considera aqui que está um do lado do outro. Por quê? Porque quando eu tenho uma molécula formada por apenas 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes, igual aqui, ó, 2N, iguais ou diferentes, mas eu só tenho 2 átomos, eu vou dizer que a geometria é linear. Linear em linha reta, um ao lado do outro, mas é na horizontal. Não pode pôr em cima assim, não, na vertical, não. É assim, lado a lado, tá certo? Então, toda vez que tivermos uma ligação química entre 2 átomos apenas, sejam eles iguais ou diferentes, eu vou escrever a fórmula lado a lado, HCl, tá? Os átomos, a fórmula dos átomos lado a lado. Eu vou dizer que a geometria é linear. Mas se eu tiver 3 átomos, dá uma olhada, aqueles nossos exemplos lá, ó, angular e linear. Então, aqui eu tenho 3 átomos. Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Carbono ligado a 2 oxigênios. Então, 3 átomos. Você tem um central sempre. Tem um central. Os 2 aqui ligados ao lado não precisam ser 2 iguaizinhos, igual está aqui, não, tá? Aqui está 2 Hs, aqui 2 O. Mas eu posso ter, por exemplo, no lugar desse O, um H. E aqui um N. Não tem problema nenhum. Pode ser iguais ou diferentes. Mas o propósito é um central, no meio, e 2 aqui, ao lado desse central.
Aí eu vou ter duas condições, dois tipos de geometria, uma angular e uma linear. Quando eu vou ter cada uma delas? Aí vai depender do elemento central. Então, olha, se o elemento central, aqui no caso é o O, possuir um ou mais pares de elétrons livres ou disponíveis, eu vou ter uma molécula angular. Se ele não tiver, eu vou ter uma molécula linear. Olha bem aqui o arranjo, para descobrir se ele tem ou não par de elétron livre no átomo central, eu tenho que fazer a fórmula eletrônica. Observa aí. Coloquei aqui o oxigênio. Eu sei que o oxigênio é da família 6A. Se eu não souber, eu tenho o número atômico, faço a distribuição eletrônica. Descubro quantos elétrons tem na última camada. É a camada de valência. Daí ele vai me dizer qual a quantidade de elétrons que ele tem que ganhar, que ele tem que doar ou compartilhar. Eu sei que o oxigênio tem 6, olha só, as bolinhas azuisinhas aqui, representando os elétrons da última camada do O. Então, ele tem 2, 4, 5, 6. Se ele tem 6, ele quer 2 para inteirar 8. Regra do octeto, tem que ter 8 na última camada. E ele está fazendo ligação com o hidrogênio, são 2 átomos de H, hidrogênio. Só que os átomos de hidrogênio só têm a camada K, que comporta apenas 2 elétrons. O H tem 1. Para inteirar, para completar 2, só falta 1. Então, o H quer 1. Lembrando que hidrogênio é o menor átomo que a gente tem. E ele consegue estabilizar igual o hélio, adquirindo a configuração do gás nobre hélio. Ou seja, completando a camadinha K dele com 2, só isso. Então, ele é exceção a essa regra do octeto também. Só precisa de 1 para estabilizar. Mas ele precisa ganhar. Então, eu tenho 2 elementos aqui querendo ganhar elétrons. O H e o O. Só que o O quer 2, o H 1. Então, quando o oxigênio entra aqui, compartilhando um elétron com o H, compartilharam, formou uma ligação aqui. Um parzinho formou. Esse par serve para o H, que agora consegue 2, e para o O. Com um H só, o O vai ficar com 2, 4, 6 e 1, 7. Ele não consegue completar 8 com um H só. Por isso, a gente deu aqui outro átomo de H para ele compartilhar outro elétronzinho dele. Ó. Compartilhou. Agora, observe, cada H ficou com 2. 2 para esse, 2 para esse. E o O conseguiu 8, olha. 2, 4, 6, 8. Pronto, conseguimos montar a molécula. Aí, por que a geometria é angular e o que é a geometria angular? Observe aqui que eu entortei a molécula. Olha só esse desenho aqui. O O está na tela plana do computador e os Hs estão na frente da tela plana. O O está no plano. O H está próximo da gente, saindo aí da tela e vindo aqui para o nosso, mais para pertinho da gente. Aí forma aqui um ângulo de ligação, olha, está mais tortinho. Ângulo de ligação. Por que acontece isso? Porque o oxigênio tem par de elétron livre, ó, desemparelhado. Tem esse parzinho, um aqui, esse aqui embaixo, 2. Ele tem 2 pares de elétron livres. Aí isso dá origem a uma teoria que a gente chama de teoria da repulsão de elétron de valência. Teoria da repulsão de elétron de valência. O que significa? Que esses elétrons livres agora, eles promovem uma repulsão desses elétrons. Elétrons são cargas iguais, só tem elétron aqui, ó, tudo carguinha igual. Aí eles vão repelir esses elétrons aqui, e aí o H tende a se distanciar desses elétrons. Esse distanciamento, então, dá origem a essa estrutura, essa conformação espacial que a gente chama de geometria angular. Aí eu desenho no plano, é tortinho assim. O O em cima, os Hzinhos mais embaixo, formando um ângulo de ligação aqui da molécula, que eu vou escrever aqui no quadro, olha. Está dando para me ver aqui no quadro?
Fala ao microfone, alguém? Pedro? Está dando para ver o meu quadro? Cadê o Pedro? Dá sim, professora. Boa, Eris, Pedro. Então, olha, aí eu vou desenhar assim aqui, ó. Um O, fórmula estrutural, que é ela que mostra a ligação. Então, um compartilhamento de H eu substituí por um traço. Aí, um compartilhamento de elétrons, né? Entre o O e o H. Então, ó, troquei as bolinhas lá, os pares de elétrons por um traço. E aqui, troquei o outro par de elétrons por outro traço. O que eu fiz aqui? Fórmula estrutural. Olha só aqui o ângulo, tem um ângulo de ligação aqui, tá vendo? Por isso eu vou chamar essa molécula, esse desenho, esse arranjo de angular. Ok aí? Tudo bem aqui? Então, Tudo. eu vou desenhar a molécula desse jeito aqui. Quando que eu vou desenhar a fórmula estrutural assim, angular? Quando eu tiver 3 átomos... Covalência entre metais, né? Átomos. E o elemento central tiver par de elétron livre. Ó, parzinho livre. Ok. Então, esses elétrons livres estão... Acho que sim. Repelindo esses átomos Ligação aqui. Aí eles vêm para cá. covalente simples. Só se tiver par de elétron livre no central. Então, professora, Oi. é tipo, por exemplo, como se fosse 3 ímãs de carga igual, tipo, quando junta ímã de carga igual, eles se repelem, é tipo isso? Na teoria da repulsão de pares elétricos, seria mais ou menos isso, fazendo uma analogia. Mas Sim, seria uma esse covalente negócio de ímã, simples. Ou... se atrai ou não atrai, aí já não é ligação André. química, não. Isso aí é outra coisa. Lembra daqueles elétrons lá nos subníveis? Sim. Nos orbitais? Subnível, não, nos orbitais, que a gente Sim, representa por quadradinho? Não tem? Lembro. Então, esse negócio de ímã, esse magnetismo, está relacionado ao posicionamento dos elétrons ali nos orbitais. Mas se você for fazer essa analogia aí de repelir, de atrair, é mais ou menos assim mesmo. Repeliu, vem para cá, tá? Mas o ímã, Ok. a ação mesmo de ímã, de atração, é outro papo. Olha lá. Aí a gente tem isso. Então, quando eu tiver 3 átomos, e o do meio, central, tiver par livre de elétrons, eu vou ter aquela geometria lá, que eu chamo de angular. Eu vou desenhar a forma estrutural daquele jeitinho lá, tá? Agora, e se eu tiver 3 átomos e o do meio não tiver par de elétron livre? Aí eu vou ter linear, vou desenhar lado a lado. Observa o nosso exemplo aí do CO2. Carbono. O carbono, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai dar 4 na última camada. Mas lembra que a gente trabalhou lá atrás, lá no passado? Com 4 na última camada, eu só tenho 2 ametais, que é o carbono e o silício. Qualquer outro é metal. Então, aí o carbono é ametal. Aí ele tem 4, as bolinhas brancas aqui, os elétrons de valência dele, ó. Então, eu tenho 4 elétrons da última camada do carbono. Eu coloquei ele aqui no meio. Por quê? Ele está fazendo ligação com o O. Eu estou fazendo ligação entre o C e o O. Certo? Aí, o oxigênio, eu fiz a distribuição dele também e vi que tem 8, ó, que tem 6 na última camada. Bolinha azul, ó, 2, 4, 6. O carbono quer 4. O O só quer 2. Então, quem quer 2, compartilha 2. O que o C faz? Pega os 4 dele, dos 4 dele, ele compartilha 2 aqui com esse O, porque o O só quer 2. Compartilhou aqui, ó. 2, 4. Formou uma dupla, ó. Uma dupla ligação. O O completou o octeto, ó. 2, 4, 6, 8. Mas o carbono não, a princípio. 2, 4, 6 só. Então, precisou de um outro oxigênio para ele. Compartilhou mais 2 aqui, pronto. Olha o C. 2, 4, 6, 8. Cada O com 8 também. 2, 4, 6, 8. Conseguimos. Agora, dá uma olhada no carbono. Ele ficou com um par de elétrons livres, igual do oxigênio aqui, da estrutura da água? No átomo central, no C, só vale para o central. Tem par de elétron desemparelhado? Não. Olha, todos os elétrons do carbono, que eram só 4, estão compartilhando, ó, participando da ligação com os elementos das laterais. Tá vendo? Então, não tem par de elétron livre no átomo central. Aí eu vou ter
a geometria chamada linear. Eu coloco um ao lado do outro. Então, se eu for desenhar aqui a fórmula agora do CO2, gás carbônico, ó, o C no meio, dupla O. Dá para ver? No meu quadro? Sim. Sim. Dupla O. Lado a lado, os oxigênios. Ficou melhor essa cor aqui, não ficou? Ou não? Ficou melhor. Para ver mais. Então, eu tenho, ó, linear, um ao lado do outro, essa nossa geometria. E aqui, angular. Eu representei aqui, ó, não está reto. Formou um ângulo de ligação aqui entre os átomos. Pronto. Então, eu vou ter esses dois tipos de geometria quando tiver 3 átomos só na molécula. Ela tem 15 minutos. Lembrando que a linear serve também para qual? Quando tiver só 2 átomos, ó. H com H, um ao lado do outro. H Tem com 15, C, né? um Se ao ela lado terminar do sua outro. explicação dela em Então, 10 se eu minutos e tiver fizer a chamada em 5, 2 átomos apenas, sempre linear. Elemento igual ou diferente, não importa. Sempre linear. Se eu tiver 3 átomos e o átomo central tiver par de elétron livre, angular. Se ele não tiver par de elétron livre, só do central, linear também. Entenderam aí, meninos, a geometria? Hein? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, professora. Então, vamos adiante. E se eu tiver agora 4 átomos formando a molécula? Aí me dá 2 possibilidades. que bonitinho. Piramidal Nenhuma pergunta, ou a professora. trigonal plana. Certo? Piramidal e trigonal plana. Vamos ver aqui. Piramidal. Aí, de novo, o elemento central, hein? Tudo está relacionado ao átomo central. A central, o azulzinho aqui, o azulzinho aqui. Eu tô cego. Aqui já dá para perceber, olha, trigonal plana. Todo mundo na mesma tela do computador, tá vendo? Não tem ninguém atrás, nem ninguém na frente. Ou melhor, nenhum, né? Nenhum atrás, nenhum na frente. Todo mundo no mesmo plano. Por isso que é plana, trigonal. Olha lá, vai dar aqui um triângulo, olha, se você observar. Que dá um triângulo. Trigonal, plana. Agora aqui não, piramidal. Aqui não dá triângulo, mas dá uma pirâmide, olha. Um elemento central mais em cima, 2 aqui lá atrás e um aqui na frente, formando um tripé aqui. Dá para perceber isso? Então dá uma pirâmide. Então aqui, quando eu tiver 4 átomos, eu tenho 2 tipos de arranjo espacial. Um que eu vou chamar de trigonal plano, outro que eu vou chamar de piramidal. Quando eu tenho cada um? Piramidal. Se no elemento central, olha, o átomo central, aparecer par de elétron livre, aí vai ser piramidal. Por quê? Tem par de elétron livre, o que ele vai promover? Repulsão dos elétrons, tá certo? De valência. Agora aqui, se não tiver, aí fica no mesmo plano. Então, 4 átomos, com ou sem par de elétron livre no átomo central. Sempre considerando elementos, o átomo central. Se tem ou se não tem par livre. Tá certo? Então, vamos piramidal, vamos ver aqui. Olha só esses arranjos. Eu tenho nitrogênio. Nitrogênio é da família 5A. Família 5A, 5 elétrons da última camada, ele tem que ganhar 3 para completar o octeto. Tudo bem? Aí eu vou ter aqui o N, então, com 5 dele, bolinha branca aqui. 2, 3, 4, 5. É o número de elétrons de valência do nitrogênio. A princípio, ele está fazendo ligação com o cloro. Mas o cloro tem 2, 4, 6, 7 elétrons de valência. Ele é da 7A. Quem tem 7 quer um só, para inteirar 8. Lembrando que tem que ter, ele vai compartilhar, ganhar, sei lá o quê, um tanto para inteirar 8. Ou perder, sempre, mas a finalidade é obedecer a regra do octeto, ter 8 de valência. Então, Cl tem 7, quer 1 para inteirar 8. Mas o N tem 5, ele quer 3. Quando ele for fazer uma ligação com um átomo de cloro, ele só compartilha 1, porque o cloro só quer 1. Então, olha o cloro aqui, esse primeiro cloro. Tem 2, 4, 6.
8 agora, compartilhando esse 1 com N. Conseguiu o octeto. Mas, a princípio, o N não tinha conseguido, porque ele conseguia um desses, faltava mais 2. Então, a gente vai colocando mais cloro para ele até ele completar 8. Conseguiu, ó. Outra ligação com esse cloro. E outra ligação com esse outro cloro. Aí o N conseguiu 2, 4, 6, 8. Regra do octeto obedecida. Cada cloro desse também conseguiu 8. Então, fizemos a estrutura. Mas qual é o arranjo espacial dessa estrutura? Ou seja, a geometria. Aí eu olho o átomo central. Central, o N. Vai para o meio aqui, olha, a gente coloca sempre aquele que quiser mais, a gente põe ele primeiro, ele vai ser o central, porque a partir dele você vai distribuindo ali e organizando o arranjo. Então, olha, sobrou par de elétron livre no central, eu tenho 4 átomos, eu vou ter, então, uma geometria piramidal. Como é que eu vou desenhar agora no quadro aqui? E no quadro, lembrando que o nosso quadro é plano também, né, gente? Então, eu vou ter que dar um jeito de desenhar aqui. Existe um modelo chamado estrutura de Fischer, que a gente faz assim, olha. Vou fazer mais ou menos aqui. A gente escreve assim, olha. Vocês vão ver, mas isso aqui normalmente a gente usa mais na química orgânica, olha. Assim. Quando eu faço assim, pinto, eu estou dizendo que o H, não, o Cl nesse caso, e esse Cl está mais perto de mim, entendeu? E se eu fizer assim, ó, vai diminuindo. Está longe de mim, então esse L estaria lá atrás. Está distanciando, ó. Sai do grosso aqui, pontilhado, vai sumindo lá atrás. É uma maneira de representar. Mas aqui, a gente faz mais isso, como eu falei, na química orgânica. Aqui você desenha assim mesmo, não precisa fazer estrutura de ficha. Ó, você desenha assim. Eu tenho 3 e puxo aqui. Desse jeito. Aqui o parzinho livre. Então, significa que eu vou ter o N aqui em cima, 2 CL lá atrás e outro CL mais aqui na frente. Então, eu vou ter aqui uma pirâmide. Tá? A professora não sabe desenhar bem, não. Nem bem, nem mal, na verdade. Mas eu vou ter aqui uma pirâmide. Ok? Então, essa é piramidal. Vai depender de ter ou não par de elétron livre no átomo central. Agora, e se no átomo central não tiver par de elétron livre? Aí me resta a outra opção aí, que é trigonal plana. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui, ó. O boro é uma exceção à regra do octeto, mas ele faz 3 ligações. Aí, como aqui, ó, exceção, eu nem devia ter colocado essa aqui, mas já tá. Ó, ele vai completar aqui com 2, 4, 6 só. O boro é exceção a essa regra. Aí, ele vai fazer ligação aqui com o flúor, que é da 7A, que é 7. O boro aqui só precisa de 3. Vai emparelhar 3. Faz só 3 ligações o boro. Veja bem. Só 3 ligações ele faz, já fez. 2, 4, 6. Sobrou par de elétron livre nele? Só de olhar. Tem elétron desemparelhado? Não. Se não tem elétron desemparelhado, eu vou ter só um triângulozinho. Pode ser esse daí, tá? De cabeça para baixo. Mas eu posso muito bem virar a molécula. Colocar assim, ó. É F, né? F. Não, colocar o boro aqui. Um flúor aqui. Outro flúor aqui. Eu desenho desse jeito. Não tem par de elétron livre no elemento central. Olha a diferença de arranjo. Aqui verdade. Sim, está no plano. Tudo na mesma linha, no quadro mesmo. Um átomo aqui, outro aqui. Eu vi um ventilador tá aí. Vendo? No plano. Piramidal. Não tem par de elétron livre no elemento central. Aqui não. Aqui eu tenho 2 cloros, ó. Esse aqui mais na frente, e aqueles 2 aqui mais atrás, formando uma pirâmide. Piramidal, trigonal, plano. Ok aí? Se eu tivesse, vamos fazer uma outra piramidal aqui sem exceção. Carbono, por exemplo. Vou
Vamos fazer 3 átomos aqui diferentes. C. Falando no chat, você me ouvindo? Vamos ClO, Cl2O. Olha lá. Essa molécula aí é de um gás chamado fogênio. É um gás utilizado Porque agora, André, ele em tem guerra, Bluetooth. gente. Isso é Então, arma tipo, química. ele conectou Olha lá. da Vamos ver aqui como é que vai ficar o fogênio. Eu posso apagar aqui a piramidal para mostrar aqui? Ah, ninguém falou nada. Vou apagar. Mano, Ó, ninguém falou nada. Olha lá, o carbono, ele tem 6 elétrons de valência. Vou fazer passo a passo aqui. Então, eu vou fazer a distribuição. O S2, 2S2 e 2P2. Última camada dele, camada L, vai dar 4. Então, eu sei que o carbono tem 4 elétrons. Olha, vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4. Certinho? Outro átomo que vai ligar ele é o cloro. Vou fazer a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ó. A última camada M do cloro deu 7. 7 na última camada. Ele quer um só, mas ele tem 7. Ó. Vou desenhar aqui o cloro. Um só. 2, 4, 6, 7. Ele quer compartilhar, compartilhou um aqui. Agora o O. O O tem quantos? A molécula que eu quero é quem? CCl2O. Então, minha molécula tem um carbono, 2 cloros e um oxigênio. Olha o O. Distribuição eletrônica para ver quantos que ele precisa. 2S2, 2P. 2P quanto? 4. 4 mais 2, 6 na última camada. Ele quer 2. Então, eu tenho que colocar mais um cloro que quer 1 e o O que quer 2. O carbono ainda falta quanto para emparelhar? 3, tá vendo? Então, ele pode emparelhar um com outro cloro. Ó. Outro cloro, 2, 4, 6 e 1, 7. Formou outro parzinho aqui com carbono. Então, os 2 átomos de cloro conseguiram 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Carbono falta 2 para completar 8. Olha, tem 2, 4, 5, 6. Faltam 2 para 8. E o O quer 2 também. Então, o que eles vão fazer? Vou tirar aqui esse daqui, vou pôr aqui para compartilhar, para ele poder compartilhar com outro O. 2, 4, 6 do O. Emparelha aqui, ó. Formou a ligação aqui com o carbono. Todo mundo conseguiu 8, olha. Carbono, 2, 4, 6, 8 para ele. O O, 2, 4, 6, 8 para ele. Cada cloro, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todo mundo conseguiu 8. Aí eu vou analisar como é que eu vou desenhar a fórmula estrutural dessa molécula. Eu vi que eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos. Aí eu observo o elemento do meio, central. Tem par de elétron desemparelhado ou livre? Sobrou? Para o carbono? Elétron livre? Sim ou não? Alguém? Elemento central carbono. Tem par de elétron livre que não emparelhou? Ninguém vai falar? Tem alguém aí? Não sobrou. Se tivesse Eu ia sobrado, falar. Alguém me multa? A pergunta era essa. Se sobrou par de elétron livre no elemento central, no átomo central. Não sobrou. Quando sobra é piramidal. Se não sobra, é trigonal. Então, como que eu desenho a fórmula estrutural? Então, ó, a geometria está relacionada à fórmula estrutural. Olha, tá dando para ver aí? C, vou colocar aqui melhor. C, fazendo dupla com O aqui. Tá dando para ver, gente? Sim, sim. Então, ó, C É minha dupla respiração. O. Aí eu venho, puxo aqui Cl, puxo aqui outro Cl. Eu fiz um triângulo, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui
uma geometria trigonal plana. Aqui naquele outro que estava, olha aí na tela do computador, NCL3, eu tenho uma geometria formando ali uma pirâmide, piramidal. Aqui não tem par livre. Então, é trigonal, é só um triângulo. Percebeu a diferença? Quando a gente tem 4 átomos? Percebeu? Ai, meu Deus, esse negócio de vocês não me responderem. Bom, deixa eu fazer aqui, deixa eu resumir, então, que acabou a nossa aula, já deu meio-dia. Deixa eu dar uma resumidinha no que a gente viu. Ó, nós vimos molécula com 2 átomos apenas, sempre linear, lado a lado. Com 3 átomos, sobrou par de elétrons livres, angular. Não sobrou, linear. Com 4 átomos, sobrou par de elétron livre, piramidal. Não sobrou, trigonal plana. Ok? Aula que vem, eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês geometria de 5 átomos. Essa também só tem um tipo, é fácil. Mas na aula que vem a gente retoma aqui e a gente faz exercício, tá certo? Vou ter que fazer a chamada agora. Espera aí. Vamos lá. Hoje é 23. Professora, Oi, meu bem. a Nicole pediu para avisar que a Gabi, ela teve que sair por causa de problemas que está acontecendo na casa dela, tá? Tá bom. Vamos lá agora. Ontem eu fiz a chamada primeiro pelo A. Agora hoje vai ser para o B. Direitos iguais, tá, gente? Vamos lá, o B hoje primeiro. Adalberto veio hoje? Veio. Faltou ontem, menino. André? Clara? Daniel Duarte? Davi? Felipe Lacerda? Ítalo? Cadê o Ítalo? Isiane? José Vitor? José Vitor? Josielen? Kathleen? Layara? Layara, tá aí. Leandro? Letícia? Luan? A net do Luiz caiu. Qual Luiz? Qual dos dois Luiz? O presente. O Felipe está presente. É do Luiz Gonzaga que caiu a internet? Isso. Tá bom. Espera aí um pouquinho. Ninguém escreve mais nada. O Luan está aí. A Letícia não veio mesmo. Nem o Leandro. Nem Letícia, nem Leandro, nem Kathleen. Letícia está aí? Peraí. Letícia, sim, está aí. Luiz Felipe está aí. Essa interrogação... tá, Luiz Felipe. Luna está aí? Manoele? Maria Alice veio hoje, Alice? Não? Pedro Anthony? Também não? Plínio? Tá aí. Sofia? Sofia tá aí. E Vitor? Gente, pus falta, presta atenção. Vê se tá